vamos falar do calor sensível, né, dessa quantidade de calor sensível. Então, observe aqui na região A que esse corpo, né, esse corpo aqui, C, ele está recebendo, né, 220 calorias, né? Tu sabe que uma caloria, tá? Uma caloria equivale a 4,2 joules, tá? Uma caloria igual a 4,2 joules. Então, você está recebendo uma certa quantidade de calor. Observe aqui esse corpo D, que tem uma massa maior, ele está recebendo, né, uma certa quantidade de calor, tá? 3 vezes maior. Tu observou isso, né? Que no corpo C recebeu 220 e aí 660 calorias. Mas tu observa o seguinte, né? Isso para o mesmo, né, a mesmo acréscimo de temperatura, ou seja, a mesma variação de temperatura. Imagina o seguinte, imagina que você tem 2 panelas de água que você queira ferver. Uma panela você vai fazer um miojo, então vai ser uma panela menorzinha. E uma outra panela você vai fazer, por exemplo, um sopão, né? E aí você tem uma panela bem maior. As duas, né, elas vão receber uma certa quantidade de calor para o quê? Para ferver, né, a 100 graus Celsius, ou seja, a mesma temperatura. Estão a mesma temperatura inicial e vão para a mesma temperatura final. Porém, né, aqui tem uma maior quantidade de massa, uma maior quantidade de matéria, ela vai ter que receber uma quantidade de calor bem maior do que a que tem menos massa. Logicamente, você vai ver uma variação de temperatura mais rápida nesse que tem uma maior quantidade de matéria, tá? E aí, você entra na ideia da quantidade de calor sensível, tá? A quantidade de calor sensível, ela é dada por alguns fatores. Ela depende, primeiramente, né, do que o corpo, a quantidade de massa nele, como a gente viu, né? Quanto mais massa, mais quantidade de calor tu vai necessitar para variar a temperatura, né? Ele depende da variação de temperatura, logicamente, né? Quanto maior essa variação, né? Essa variação de temperatura, mais calor tu vai ter que doar, né, para esse corpo para acontecer isso. E outro é que e depende do material. Então, materiais diferentes têm o que a gente chama de esse C, que é o calor específicos diferentes. Por exemplo, a água tem um calor específico alto, então ela necessita receber uma quantidade de calor maior para poder variar a temperatura de outros materiais, por exemplo, o alumínio, né, que precisa receber uma quantidade de calor bem menor, tá bom? E aí tu tá aqui as unidades, né? Como eu falei para vocês, uma caloria é igual a 4,2 joules, né? Isso, tá? Tu tem as unidades aqui de quilocalorias e umas outras aí. Calor específico, né? O calor específico de uma substância mede numericamente a quantidade de calor que faz variar 1 grau Celsius, tá? 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama. Tá? E aqui você tem alguns calores específicos aqui, tá? Do ouro, da prata, do ferro, tá? Então tu tem alguns valores aí. Você observa que eles são bem menores que 1 caloria por grama por grau Celsius, que é o valor da água, tá bom? Então, você observa que ela tem, né, um calor específico bem alto, né? Isso é muito importante dizer. Aí, tu tem a unidade aí, que é calorias por grama por grau Celsius, mas tu tem que tomar cuidado que às vezes o problema pode vir com os joules, né? E aí tu vai deixar esse fator como joules ou quilograma lá embaixo. Então, tu tem que sempre cuidar. Se tu vai olhar calorias, a tua quantidade de calor vai ficar no final como calorias. Se tiver em joules, a tua quantidade de calor, né, sensível vai ficar em joules no resultado. Outra coisa, né? Tu olha aqui a massa está em gramas, tu tem que deixar em gramas aqui também, né? Ah, ele deu uma massa em 1 kg, transforma para gramas, tá? Tu olhou aqui, a temperatura está em Celsius. Então, isso aqui também tem que estar em Celsius. Ah, ele deu em Kelvin. Tu sabe que a variação, né,
em kelvins é igual a variação em Celsius. Se variar 1 grau em kelvins é a mesma coisa que 1 grau em Celsius, tá? Isso aí tem a mesma variação aí nesse caso. Essas são os que mais usam, Celsius e kelvins, mas tu tem a Fahrenheit, né? Te lembra que a variação do Fahrenheit, né, é 1,8 desses aí. Continuando, né, falando dessa variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se tu tiver um aumento da temperatura, a temperatura final é maior que a inicial, né? Logicamente, tu tem uma variação de temperatura positiva e o final, consequentemente, né, isso, a tua quantidade de calor, ela vai sensível, ela vai ser positiva, né? Então, o calor sensível, o calor recebido aí, né, ele é positivo. Então, quando você falar de quantidade de calor que recebeu, ele vai dar um valor positivo aqui. Agora, bora continuar. Diminuiu a temperatura. Temperatura final menor que a inicial, né? Isso quer dizer que essa variação de temperatura é negativa. Então, tu tem uma quantidade de calor sensível negativa, né? Isso aqui para agora o calor que é cedido, né? Cedido aqui. Deixa eu fazer aqui que eu fiz uma confusão, né? Aí tu deve estar falando, notei, professor. Então, a quantidade de calor que é recebido é positiva, né? A quantidade que perdeu é negativa, tá? Agora, desfiz a minha confusão, tá bom? Eu sei que você notou e estava esperando para falar isso. Bora continuar, tá? Regiões úmidas, olha aí, menor variação de temperatura. Regiões, olha, como deserto, maiores variação de temperatura. Por que isso acontece? Observe aí embaixo. Tu tem o gelo, 0,5 calorias. Tu tem a água, que é 1, que eu já falei anteriormente. E tu tem o vapor d'água, que é 0,48, né? Nessas regiões aí, tu tem essas partículas de água aí. Então, essas regiões úmidas, como tu tem uma maior quantidade de água, né, lá, então tu tem essa variação de temperatura. Te lembra que o calor sensível, né, isso é para tu, o calor específico, né, da água ou de qualquer material é para tu variar em 1 grau, né, 1 grama. Então, se tu tem alto, tu tem que receber uma maior quantidade de calor. Então, em regiões úmidas, tu tem essa discrepância menor. Como isso quer dizer, professor? Imagine, por exemplo, você está aqui em Cametá. Em Cametá, tu tem um valor de temperatura durante o dia e à noite não muda muito. Diferente se você for, por exemplo, do deserto do Saara. De dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, tu tem essa variação de temperatura absurda, né? De um valor muito quente para um valor muito frio. Diferente daqui. Aqui ela varia poucos graus.